Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conhecer uma das melhores ferramentas de cybersecurity que o mercado tem a oferecer. Eu digo isso não porque eu trabalho com essa ferramenta, mas porque ela é fantástica e se você conhecer ela um pouquinho, você também vai ter a mesma conclusão. Você tem vírus hoje que utilizam inteligência artificial, por exemplo, para fazer um ataque. Existe hoje no mercado um produto muito interessante chamado Deep Instinct. Este produto consegue fazer a proteção do seu dispositivo utilizando Deep Learning. A principal diferença entre um antivírus tradicional e uma solução que utiliza Deep Learning é, na verdade, a prevenção. O antivírus só consegue te proteger daquilo que ele já conhece. Bom, falando um pouco de como ela funciona, eu vou mostrar um pouco do console para que você possa ter uma tangibilidade de como a ferramenta funciona e, claro, entender um pouquinho mais sobre esse tipo de proteção. Ao acessar o seu console, a primeira coisa que você vai ver é um dashboard. Neste dashboard nós temos aqui dois tipos de eventos, basicamente, e um monte de análise de dados que a gente pode fazer de todos os arquivos que nós encontramos nos seus dispositivos. Então eu consigo ver de um lado todos os Detection Events, ou os eventos de detecção. Esses eventos são coisas que aconteceram nos seus dispositivos que não necessariamente são uma ameaça, mas seria bom você ficar de olho. Então, softwares indesejados, às vezes jogos entram nessa categoria, ou qualquer outro tipo de software que, vamos dizer, para negócios, não faz muito sentido, e eu estou falando do ambiente corporativo, ele pode ser um software indesejado. Geralmente esse tipo de software, quando entra em execução no seu computador, o Deep Instinct consegue entender que este software está em execução e ele pode te avisar, dizendo, olha, temos um software aqui, talvez indesejado. Já todos os eventos de prevenção é tudo aquilo que aconteceu no dispositivo e que de fato poderia lhe trazer um problema. Então, nós fizemos a prevenção, ou seja, antes mesmo que esse processo pudesse entrar em execução, ele foi bloqueado naquele dispositivo. E isso significa que potencialmente aquilo era malicioso. E sem utilizar nenhum tipo de assinatura de hash ou análise de bibliotecas imensas, a gente consegue detectar pelo comportamento. E quem diz pra gente que tipo de comportamento é malicioso é justamente o Deep Learning. Então você utiliza o que tem de mais avançado na tecnologia de inteligência artificial para proteger os seus dispositivos. Aqui abaixo nós podemos ver os tipos de usuários e devices com maior número de risco. Então eu vejo os meus dispositivos com risco maior, já que eles tiveram mais eventos, ou os usuários que estão, vamos dizer, logados quando esse tipo de evento acontece. Dessa forma eu consigo identificar, por exemplo, gaps de segurança e atuar diretamente nesses dispositivos ou usuários. Mas isso é só uma dashboard. Aqui seria apenas os dados para que você pudesse tomar conhecimento do que acontece nos seus dispositivos. E eu tenho formas melhores de te informar sobre o que acontece, até mesmo de te ajudar a monitorar se esses dispositivos estão em risco ou não. Logo após a dashboard, nós temos aqui o monitor. O monitor é onde você vai ver todos os eventos ou arquivos relacionados a esses eventos e entender o que é cada um deles. Então, se eu clicar aqui em eventos, ele vai abrir uma grande lista de todos os eventos que aconteceram no meu ambiente e quais tipos de evento existem dentro dos nossos dispositivos. Por exemplo, aqui no primeiro item, eu vejo que teve aqui uma tentativa de execução de um script em PowerShell. E ele diz que foi prevenido, ou seja, ele bloqueou esse script para ele não entrar em execução. Provavelmente porque ele detectou que esse script pudesse ser uma ameaça. Obviamente que você pode dizer, vai existir alguns tipos de falso positivo, etc. Sim, para isso nós temos políticas e você vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas basicamente aqui eu consigo ver todos os eventos, no meu caso aqui eu tenho mais de 3.800 eventos, de tudo aquilo que aconteceu e que foi bloqueado dentro da minha rede. Alguns vão ser bloqueados, outros vão ser apenas detectados e assim a solução segue a sua análise de comportamento. Além de poder ver todos os eventos, eu posso também ter uma relação dos arquivos versus os tipos de evento. Então, quando eu clico aqui em Files, eu consigo ver todos os arquivos que foram relacionados a algum tipo de evento. Como, por exemplo, ele detectou aqui que o torrent tinha algum tipo de vírus e ele colocou aqui como uma classificação potencialmente perigosa e, por isso, muito provavelmente, este arquivo foi bloqueado. Quando eu clico em cima de um arquivo, ele me traz a sua análise, inclusive até o hash do próprio arquivo, permitindo com que você possa pesquisar nos maiores motores de busca, como o Google, por exemplo, ou buscar ali no VirusTotal, um tipo de portal com informações sobre
vírus e vários outros tipos de ameaças. Bom, eu consigo ver, por exemplo, que tem um device atrelado a este evento. Então, se eu clicar aqui em Devices, eu consigo ver o nome do dispositivo onde este evento aconteceu e onde eu tenho este arquivo. O nome do dispositivo aqui é Ryzen. Além do próprio DeepStink classificar, então a gente consegue ver aqui que no evento deste arquivo, né, o arquivo relacionado àquele evento que nós vimos ali, ele fala que 96% de chance de ser um vírus, porque o comportamento desse cara, a forma como ele funciona ou ele atua no dispositivo é muito semelhante, em 96% dos casos, com um tipo de vírus. Poderia ser apenas um software indesejado, que nós chamamos aqui de PUA, 2% dos casos, e 1% dos casos ele poderia ser um worm. Além de você poder ter estas informações aqui no monitoramento, você pode ter regras específicas de como você quer que essa classificação funcione nos seus dispositivos, como essa proteção vai funcionar. Você pode ter uma proteção muito mais pesada ou muito mais branda, depende um pouco da finalidade. E eu posso determinar isso através das minhas policies. Então eu posso criar aqui policies onde eu tenho vários tipos de policies por device, por grupos e até mesmo listas de permissões ou listas de exclusões dentro das minhas policies. Mas basicamente, se eu clicar aqui em Device Policies, ele me mostra os tipos de policies que eu tenho para cada tipo de device. Então eu posso ter uma política para Windows e ter uma política totalmente diferente para Android, olha só. Visto que são plataformas diferentes, isso faz muito sentido. Bom, eu vou clicar aqui em uma dessas políticas apenas como exemplo. Vou pegar esta política aqui, vou clicar no nome dela e ele me abre as configurações dessa política. Então eu tenho os dois modos em que eu posso trabalhar com esse tipo de ameaça. Eu posso fazer apenas a detecção ou eu posso fazer a prevenção. E você pode escolher aqui o nível de proteção que você quer, de baixo até alto ou muito alto, para cada um desses tipos de atividade, tanto para detecção quanto para prevenção. Além de você conseguir ter uma forma de granular o nível de proteção por tipo de dispositivo, obviamente você pode mandar esse dispositivo, esses arquivos maliciosos para a quarentena, e você também pode utilizar o The Cloud Services. O The Cloud Services, que é o DeepStink Services, ele consegue analisar esses arquivos. Então, baseado numa reputação, entre todos os arquivos que já passaram pelo DeepStink, eu consigo dar uma nota ou uma classificação para esse tipo de evento ou arquivo. Dessa forma, ajudando seu dispositivo a ficar muito mais seguro. E aqui nós temos algumas coisas que nós devemos configurar dentro da nossa política, como por exemplo, quando eu encontrar um arquivo com uma reputação ruim, o que eu devo fazer? Eu tenho aqui vários tipos de configuração. Eu posso apenas prevenir, eu posso detectar, ou seja, avisar para o usuário de que tem um software potencialmente indesejado na máquina dele, ou posso simplesmente permitir que esse software funcione. Inclusive eu posso habilitar ou desabilitar esse tipo de função. Isso também funciona para arquivos que estão em pastas compartilhadas, arquivos que estão dentro de objetos do Microsoft Office, arquivos que possuem comportamento de ransomware, arquivos que estão dentro de memória ou com execução de payload, ou seja, apenas um carregamento, e até mesmo scripts maliciosos, sejam eles arquivos maliciosos em scripts de PowerShell ou até mesmo dentro de macros e aplicativos de HTML que utilizam Java, como por exemplo scripts que carregam no seu navegador. Todos esses scripts eu posso fazer uma análise profunda e tentar entender qual é o comportamento que ele tem. Obviamente, no momento em que esse comportamento for malicioso, ele será detectado e prevenido de ser executado no seu dispositivo. Além de poder fazer uma, vamos dizer, prevenção efetiva contra scripts no seu dispositivo, você ainda pode escolher se você quer que esses dispositivos tenham acesso ao PowerShell. Então, por exemplo, aqui no meu caso, se alguém tentar abrir o PowerShell nesses dispositivos, ele será prevenido, ou seja, eu não vou deixar que o PowerShell entre em execução nesses casos, e eu posso até mesmo ter controle sobre a forma e a frequência com que este agente vai ser atualizado, e até mesmo se eu quero colocar um password para fazer a remoção do meu Brain nos dispositivos. Brain seria o nosso agente, aquele cara que faz a proteção para vocês. Eu posso aplicar essas políticas por grupos, então se eu colocar aqui em Device Groups, eu tenho vários grupos de dispositivos diferentes, e aqui eu tenho o número de dispositivos para cada um desses grupos, inclusive qual é a regra que eu apliquei para esses dispositivos, qual é a policy que está vigorando ali para eles. Eu tenho uma lista aqui onde eu posso fazer a permissão das minhas exceções, então eu posso permitir arquivos por file hash, por script,
por caminho daquele arquivo ou até mesmo pelo certificado e até o comportamento. Então eu posso ter aqui minha, vamos dizer, whitelist do que pode entrar em execução nesses dispositivos, mesmo que a minha policy esteja sendo executada no modo de prevenção. Além disso, eu posso bloquear arquivos por hash, então os arquivos que eu considero perigosos ou que têm um hash conhecido, como por exemplo o hash do WannaCry, eu posso configurar aqui para que estes arquivos façam parte de minha lista de prevenção. Além de fazer a prevenção por hash, você também pode ter a exclusão ou uma lista de exclusões, uma lista de, vamos dizer, como se fosse uma blacklist, para, por exemplo, pegar alguns tipos de processo e colocar esses processos numa exceção. Então eu posso dizer que estes processos estão excluídos ali da minha verificação do Deep Instinct, assim como também posso colocar pastas. É como se fosse a gente configurar ali o antivírus tradicional com pastas ali com exceções onde ele não deve passar o antivírus, porque, vamos dizer, existem alguns softwares ali que ele pode identificar como malicioso, mas na verdade são softwares que a gente utiliza às vezes no dia a dia. Tenho toda uma visão sobre os meus dispositivos, então quando eu clico em Devices, eu consigo ver todos os meus dispositivos clicando aqui em Device List. E aqui ele está filtrado pelo ID, né? Se eu tirar aqui esse ID, ele vai mostrar todos os dispositivos que eu tenho lá hoje no meu console do Deep Instinct. Além, é claro, de ter acesso aqui à guia de deploy, onde eu posso pegar o agente e fazer a instalação desse agente para os meus dispositivos. E claro, a gente já suporta aqui multi-tenants. Isso significa que você pode ter mais de um console dentro de um mesmo serviço. Ou seja, você pode contratar apenas um serviço e dividir em vários consoles diferentes, ok? Nós temos aqui o controle dos tenants, então você pode criar quantos tenants você quiser, de acordo com a sua necessidade, para que você possa colocar regras e policies específicas para tipos de negócios específicos. E claro, eu tenho aqui todo um relatório em que a gente pode mostrar quais foram os eventos que aconteceram dentro deste ambiente. Além de fazer o relatório aqui on demand, por exemplo, eu posso fazer ele schedulado, ou seja, agendado. Eu posso fazer a entrega desse relatório de forma agendada. Eu vou pedir aqui para ele criar um novo relatório dos últimos 3 meses e em alguns minutos, eu preciso selecionar aqui meu tenant, eu vou colocar aqui o POV, que é o nosso POC, e vou pedir para ele criar aqui um novo relatório. Então, daqui a alguns minutos ele vai aparecer aqui uma nova notificação com o link para download desse relatório. E por último, mas não menos importante, eu tenho as configurações da própria solução. Nas configurações gerais, eu tenho aqui o tamanho da minha sessão, os nomes dos meus administradores ou informações dali do meu ambiente, inclusive se eu quero configurar um SMTP para fazer um Multifactor Authentication, por exemplo, no meu console. Além disso, eu tenho uma parte de integração e notificações, onde a gente pode integrar com outros serviços, como serviços de e-mail ou serviços de syslog, por exemplo, ou até mesmo serviços de MDM. E claro, eu tenho aqui as contas que vão acessar a minha plataforma e fazer a minha administração. E eu posso selecionar aqui as contas de administrador ou criar permissões específicas. Bom, e vamos mostrar agora na prática como é que essa defesa acontece. Aqui nesse dispositivo, por exemplo, eu tenho o meu Deep Instinct instalado. Vou clicar aqui 2 vezes para abrir, ó. Minha proteção está habilitada, meu device está seguro, olha só. Eu tenho aqui as minhas configurações, inclusive vou colocar aqui em português do Brasil, olha só. Posso clicar aqui em verificar atualizações, para que ele atualize as minhas policies. E posso colocar aqui também para pegar os logs, né? Então em registro de coleta eu consigo pegar os logs do meu dispositivo. Bom, a minha proteção está ativada. Então o que eu vou fazer aqui como exemplo para vocês? Eu vou tentar baixar um vírus, esse vírus é bem conhecido, então qualquer antivírus poderia pegar, mas é mais só para demonstrar para vocês, porque aqui eu não teria como pegar um vírus que acabou de ser criado, por exemplo, que não está em nenhuma base de hash, de antivírus, etc, porque eu precisaria ter um login no VirusTotal para fazer isso, e infelizmente eu não tenho. Mas, se eu pegar aqui uma nova guia e colocar download AICAR, que é um tipo de vírus, olha só. Então, vou pegar aqui um aicar.org, você pode fazer esse teste com o seu antivírus também. E eu vou baixar aqui um arquivo.com com provavelmente um problema de segurança. Então, se eu clicar aqui para fazer download, ó, e antes mesmo do meu download iniciar,
ele já disse que o arquivo está bloqueado, provavelmente porque ele é uma ameaça. Então aqui, prevenção contra ameaça de um evento do tipo ICAR, e ele já fez essa análise ali com o mecanismo de segurança do Deep Stint e já fez o bloqueio pra gente. Observe que eu não consegui nem mesmo clicar no botãozinho de salvar. Então a ideia de uma proteção com Deep Learning é justamente em ser preventiva e não reativa. Não é deixar que aquilo acontecer ou infectar um ou dois dispositivos para depois tomar uma atitude. Mas sim, antes mesmo desse dispositivo ser infectado, durante a cópia ou, vamos dizer, a transferência desse arquivo malicioso para o dispositivo, eu consiga fazer o bloqueio imediato. E como eu havia prometido para vocês, eu vou pegar aqui um relatório sobre as últimas ameaças. Na verdade, esse relatório são dos últimos 3 meses aqui deste console. Então, se eu clicar em Download, ele vai baixar aqui meu arquivo de PDF, vou pedir para ele salvar. Vou abrir aqui meu PDF e pronto, eu tenho um executivo sumário sobre as proteções e ameaças que estiveram no meu ambiente do mês 5 até agora, mês 8, os últimos 3 meses. Então, ele fala aqui o total de arquivos escaneados, ele escaneou aproximadamente meio bilhão de arquivos, 494 milhões, 93.517, sendo que desse total de arquivos, né, estão inclusos aí a proteção para 25 dispositivos. E ele tem aqui os threats by action, os threats by severity e os threats by engine, ou seja, quais foram os tipos de ação que ele mais tomou no meu ambiente. Ele fez 143 prevenções, bloqueou 143 arquivos maliciosos e detectou 12 eventos ali que podem ser, vamos dizer, não chega a ser malicioso, mas pode ser indesejável. A severidade aqui em 106 desses casos era bem alta, então a gente vê que eram arquivos que realmente estavam impactando a minha segurança ou que poderiam de fato conter alguma ameaça real. E a maior parte aqui foi pega pelo comportamento do próprio arquivo, ok? Então, a análise mesmo em cloud, análise do arquivo e etc., apenas em 37% dos casos ela foi utilizada. Na maior parte dos casos, a análise de comportamento desses arquivos é que determinou a sua prevenção. E eu tenho aqui as plataformas e as ameaças. Então, em 150 dos casos foram feitos em devices Windows e apenas 5 foram detectados em servidores. Como eu não tenho outros dispositivos como Android, Chrome OS ou iOS e Mac, eles ficaram aqui zerados. E aí eu tenho uma estatística sobre os arquivos que foram analisados. Então, do total de malware que foi encontrado, ou seja, eu tive cerca de 37 aqui malwares dentro do meu ambiente, 10 eram de baixa prioridade, 5 moderados, 2 aliás, de alta periculosidade e um muito alta periculosidade, aliás, 20 que eram de alta periculosidade, ou seja, eram arquivos que estavam realmente contaminados com algum tipo de ameaça, ok? E aí eu tenho aqui as últimas análises onde eu trago as informações sobre o comportamento e o tipo de arquivos que estavam presentes. Se você gostou e quer saber mais, a gente convida você a fazer um teste gratuito da ferramenta, de forma que você possa colocar no seu ambiente e ter esse tipo de relatório e o que tem de mais avançado em proteção dentro do seu ambiente. Se você ficou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, então eu peço encarecidamente que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que o conhecimento chegue para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima!